É interessante algo que o professor João falou, inclusive grande admiração que eu tenho por ti. Desde que eu entrei aqui eu ouço falar de você, então muito prazer estar dividindo esse colóquio contigo. Não é uma legislação que vai mudar, mas é uma educação, é uma mudança dos nossos valores, uma mudança de nossas percepções. E querendo ou não, essa mudança passa pela juventude. Não tive tempo de fazer slides. Hoje pensei que eu conseguiria parar, mas essa semana foi uma semana de muitos embates e muitas lutas. Essa semana eu não consegui parar um minuto sem ser em reunião, em discussões, em debates sobre toda essa situação do contingenciamento dos recursos destinados à educação, principalmente às universidades e institutos federais. E acabamos tendo muitas discussões, muitos momentos de debate, inclusive com alunos, com os demais colegas do mestrado da Unir. Então, não fiz slides e vou obrigar vocês a ficar durante 40 minutos olhando para mim enquanto eu falo. E espero que possa ajudar. Falar de juventude é falar de um termo bastante complexo. Juventude não é algo simples, embora a gente costume falar muito sobre isso. Todo mundo fala, tem um espírito jovem, espera-se da juventude. Na passeata mesmo, no dia 15, o que nós mais ouvíamos é: a juventude tem que se levantar. A juventude tem que agir. Mas o que é a juventude? O que é esse bicho? E eu falo isso para um auditório que, pelo menos à primeira vista, assim olhando daqui, tem grande parte formado por jovens. E falo isso na minha posição também de jovem, já que, segundo o Estatuto da Juventude, eu ainda tenho 3 anos para gozar de juventude. Daqui a 3 anos eu perco esse status. Mas o caminho que eu preparei, eu vou chamar este momento com vocês de Juventudes na Amazônia, Políticas Públicas e Participação, para discutir um pouco esse duplo tema sobre a Amazônia e também políticas públicas e como se encaixa a juventude. Então nós vamos fazer um caminho no primeiro momento. Como eu sei que aqui falamos de filósofo, nós gostamos de conceitos, nós gostamos de saber o que é a coisa. Então vamos começar falando o que é juventude. O que é juventude? Para entender o que é juventude, nós vamos falar o que não é juventude. Vamos derrubar os mitos que a gente ainda conhece sobre o que seria juventude. E aí sim vamos poder dizer o que é juventude, fazendo o recorte da juventude na Amazônia. Depois nós vamos avançar para como são pensadas políticas públicas para a juventude. E aí, depois de compreender um pouco do que pensa-se sobre juventude, sobre políticas para a juventude, vamos falar o que pede a juventude, o que a juventude anda pedindo. E aí colocamos a cereja no bolo falando sobre participação juvenil em períodos de crise, comentando a situação atual do país e como a juventude tem buscado participação dentro deste contexto. Então, para começar, o que é a juventude? Primeiro dizendo o que não é juventude. O primeiro deles talvez cause um momento de espanto. Juventude não tem nada a ver com idade. O Estatuto da Juventude diz: a juventude está compreendida dos 15 aos 29 anos de idade. A ONU estabelece dos 15 aos 25. Mas no Japão você é jovem até os 35 anos de idade, pelas legislações japonesas. Diversos países têm legislação diferente sobre juventude. E quando a gente vai olhar no campo social, a gente vê várias pessoas de idades diferentes que se consideram juventude. Vai para um adolescente de 13, 14 anos lá e diz para ele que ele não é jovem. Você não é jovem, você é criança ainda. Você está regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O menino vai virar o Zezéu, vai dizer assim: não, eu sou jovem. A mídia, quando produz cultura jovem, quando faz produtos para a juventude, está começando a pensar cada vez mais novos e cada vez mais velhos. Querem um exemplo? Assistam Malhação. Não sei se vocês perceberam, mas os adolescentes da Malhação, os jovens da Malhação, estão parecendo cada vez mais velhos, né? Antes era da escola, agora uma parte já está na faculdade, outra parte já está trabalhando. Então, primeiro mito para a gente desconstruir: juventude não é uma condição etária. E significa que daqui a 3 anos eu posso continuar sendo jovem, tranquilamente. Segundo mito para a gente derrubar é a juventude como fonte de anormalidade.
como fonte de rebeldia. Esse conceito surge já lá na sociologia clássica com a escola de Chicago. Eles fazem um estudo nos Estados Unidos e eles começam a analisar a juventude pela transgressão à regra e chegam a uma conclusão. A juventude é violenta, a juventude é rebelde, a juventude precisa ser controlada. E aí começam a surgir várias práticas para tentar controlar a juventude. É nesse período que começam a surgir aqueles movimentos, o movimento punk, os movimentos dos rocks alternativos. Por uma vertente um pouco diferente, os hippies também começam a surgir, aquele movimento paz e amor, faça amor, não faça guerra. E aí se identifica a juventude com transgressão. Graças a Deus abandonou-se. Hoje ninguém mais fala em juventude como isso. Ninguém pensa em juventude como violentos, como agressivos, como gente que precisa ser controlada, né? Aqui no Brasil isso quase não acontece. É só coincidência que a maior parte da nossa população carcerária seja jovem. Mas porque ainda vive no nosso ideal essa ideia de que o jovem é, por natureza, rebelde, o jovem é, por natureza, desobediente, e o jovem é, por natureza, agressivo. Essa noção existia. E era justificada pela sociologia. Muita gente estudava e chegava a essa conclusão, baseando-se nos estudos da escola de Chicago. Já esqueceram essa normalidade? Juventude não é anormalidade, juventude não é violência, não é transgressão. O segundo mito, então, é outro bonito, que surge na primavera de 68, quando os estudantes começam a fazer várias manifestações no mundo inteiro, defendendo direitos, e aí o que surge a ideia? Que a juventude é uma juventude rebelde e revolucionária. Que a juventude consegue transformar a sociedade. De um ponto de vista é bom, porque agora a gente tem uma imagem positiva, né? A gente saiu de violentos, agressivos, rebeldes, agora para revolucionários. O problema é, sempre que surge problema social, sempre que surge alguma situação política grave numa nação, para onde aponta? Aponta para o jovem. Aponta para aquela galera ali. Tanto é que quando a gente escuta nos noticiários que não está tendo manifestação, que não está tendo nada, diz assim, a juventude está parada, a juventude está acomodada, não é verdade? Por causa dessa concepção surgida lá na década de 68, de que a juventude era uma juventude rebelde, que a juventude era revolucionária, que a juventude tinha paixão pela renovação dos tempos. Mais um mito que a gente precisa abandonar. A juventude pode sim ser revolucionária, mas nós sabemos que nem sempre. Que não é todo jovem que é assim. E outro mito para a gente abandonar é a juventude como reserva social. Aquela velha frase, a juventude é o futuro da nação. Os jovens são o futuro do mundo. Gente, o jovem não é futuro, o jovem é presente. A juventude está acontecendo aqui e agora. Os jovens estão presentes nas diversas relações sociais. Estão se relacionando com eles mesmos, se relacionando com gente mais nova que eles e se relacionando com gente mais velha. Uma consequência disso, daqui a pouco a gente vai comentar, é que as políticas públicas nunca são pensadas pelos jovens. Na maioria das vezes ela é pensada para os jovens, em preparar eles para futuramente assumir alguma coisa na sociedade. E aí outro mito é a da existência de uma cultura juvenil. Isso daí surge também na década de 60, vocês não vão saber com quem, com um camarada chamado Elvis Presley. Elvis Presley, na década de 60, lança o que hoje nós conhecemos como cultura juvenil. O rock and roll, a jaqueta de couro, a calça apertada, o cabelo penteado. Isso vai ser seguido por um padrão por vários filmes. E aí a sociedade vai começar a comprar isso como cultura juvenil. E aí a gente começa a ter a ideia de que cada geração tem uma cultura juvenil. A cultura juvenil da década de 60 era essa do Elvis. Da década de 90, aqui no Brasil, começam a surgir os movimentos do funk. E aí a gente começa a ter ideia. Se a gente for olhar hoje, a cultura juvenil de hoje é a cultura do sertanejo universitário. Segundo o grupo, essa visão de que existe uma cultura juvenil é uma visão muito limitadora. Porque assim a gente pensa que só existe um jeito de ser juventude e esqueçam-se todos os outros. E o jovem indígena?
O jovem indígena não sabe nem quem é Elvis Presley. Um jovem na comunidade ribeirinha pode até curtir sertanejo universitário, mas ele vive de maneira diferente essa cultura. O jovem aqui de Porto Velho, de uma maneira, São Paulo outra, no Japão nem se fale. Então, abandonemos o mito da cultura juvenil. Ele é uma construção da sociedade de consumo, dessa ideia que a escola de Frankfurt tanto criticava, de haver uma cultura de massa, uma indústria cultural. E aí, o último mito, que agora eu peço desculpa para a gente que tem mais idade, de que existe um espírito juvenil e que é possível ser jovem de espírito. Que a juventude, na verdade, é um estado de espírito. E esse estado de espírito, ele é caracterizado por quê? Por alegria, por muita energia, por vontade de ser desafiado, por sentir adrenalina. O jovem é aquele que gosta de pular de bungee jump, que gosta de voar asa delta. E quem quer se manter jovem vai tentar fazer essas mesmas coisas. O jovem, na sociedade de hoje, isso é uma leitura feita pela professora Schmidt e também pelo padre Libânio, o jovem virou um padrão estético. E aí todo mundo quer ser jovem. Cada vez mais se gasta com cirurgias para ser jovens, cada vez mais eu quero praticar esportes que são da juventude para que eu me sinta jovem por mais tempo. Então aí muita gente hoje fala, olha, eu tenho 60 anos, mas eu sou jovem em espírito. Eu sou jovem. E aí nós que somos jovens dizemos assim, eu não vou falar a minha idade, mas eu vou ser jovem para sempre. Eu pretendo ser jovem, continuar indo para a balada dia de sábado à noite, mesmo que eu tenha 70 anos, eu vou continuar sendo jovem. Como se ir para a balada fosse algo que caracterizasse a juventude. E nós sabemos que mesmo na nossa idade, nós não somos o tempo todo cheios de energia. Que tem dias que eu não estou a fim de ser desafiado e pular de bungee jump o tempo todo. Abandonamos então os mitos, o que é juventude? O professor Luiz Groppo, que é um dos autores que eu estou adotando para trabalhar com vocês hoje, ele fala que juventude nada mais é do que mais uma categoria social. Se a gente for analisar, a juventude que a gente entende hoje não existia antes da Revolução Industrial. Na sociedade campesina, você era criado no meio familiar, você já ia aprendendo o ofício do seu pai, de repente você casava, formava sua família. Não havia aquele intervalo nas sociedades primitivas. Ah, mas o Aristóteles, lá na Ética Nicômago, fala do jovem que não deve se interessar na política. Aquilo é outra noção de jovem. A noção de jovem antes da Revolução Industrial é simplesmente a da criança, do infante, o que ainda não está preparado para a vida adulta. Na Revolução Industrial, o que acontece? O jovem, ele não deve ser tratado como criança, mas ele ainda não consegue trabalhar como adulto. E aí, então, eu tenho que tratá-lo de forma diferente. O Groppo analisa isso e diz que, ao fazer isso, a sociedade da Revolução Industrial cria uma nova categoria, que é a juventude. E como categoria social, o que representa? É um grupo que se identifica por elementos semelhantes. Um elemento pode ser a idade, outro elemento pode ser a tal da cultura juvenil, a cultura de massa juvenil, mas outros elementos, e o principal deles é a relação que esse grupo social tem com o restante da sociedade. Isso em qualquer sociedade que, na sociedade hoje, contemporânea, compreende juventude, vai ter uma relação quase que similar com a juventude. Ao mesmo tempo, eu não posso deixá-lo de inserir no meio social, e ao mesmo tempo eu tenho que prepará-lo para entrar nesse meio. Qualquer sociedade contemporânea hoje, você vai ver essa relação. O jovem ainda não está pronto para entrar no meio social do mesmo modo que os adultos, mas ao mesmo tempo ele tem que ser introduzido no primeiro emprego, ser introduzido na participação popular, ser introduzido nos movimentos sociais, ele tem que ser introduzido na universidade e assim por diante. Então, a juventude é uma categoria social e o jovem se torna um sujeito social. Ele é um sujeito que existe, que está ali, que dialoga, que vive. E que é perpassado pelos mesmos problemas sociais das demais categorias. Os mesmos problemas que atingem os adultos atingem os jovens. Os mesmos desafios que atingem as crianças atingem os jovens. Mas como é essa intensidade? E aí eu trago uma metáfora
que era a professora Regina Novaes, que ela diz o seguinte: a juventude é como um espelho retrovisor da sociedade. O espelho retrovisor do carro, ele tem uma função muito interessante. Ele te indica a distância de onde está vindo o problema da colisão, mas ao mesmo tempo parece que isso é maior. Se vocês forem olhar alguns retrovisores por aí, ainda vem a frase escrita: atenção, no espelho retrovisor as imagens podem ser maiores do que são. Segundo a Regina Novaes, o jovem, ele sente com mais força os impactos sociais. Então, se o problema de renda, classes sociais é um problema para a sociedade como um todo, a juventude vai sentir isso com muito mais força. Porque ela ainda não está totalmente inserida nessa sociedade, ainda não está totalmente preparada para estar nessa sociedade. E aí ele tem que lidar com isso sem ter o total conhecimento de todas essas relações. E mesmo que seja um jovem esclarecido, que já esteja estudando e compreendendo isso, ele está sentindo esse impacto com mais força. Até porque, como a gente viu nos mitos, a sociedade aponta para ele como solução de muitos problemas. Como causa e como solução de muitos problemas. E aí o que acontece? Estes problemas sociais, quando passam pela juventude, façam com que a gente entenda que não é possível falar de uma só juventude. Porque se nesse espelho retrovisor eu vejo um jovem, e esse jovem é ribeirinho, eu consigo ver todas as classificações, todas aquelas características de uma comunidade ribeirinha atingindo esse jovem e fazendo com que ele tenha uma cultura, uma identidade própria, que é diferente da dos adultos, que é diferente dos jovens da área urbana e que é diferente dos adultos da área rural. Então esse jovem, ele tem uma identidade própria que não se mescla, nem quando comparado com outros grupos juvenis e nem quando comparado com os adultos da sua comunidade. E é por isso que hoje muitos sociólogos estão preferindo adotar, em vez de juventude, juventudes, no plural, para dizer que não existe só um modo de viver a juventude. E é aí que a gente introduz a juventude amazônica, que é outro problema muito complexo. Porque imagina, é impossível falar de um rosto único amazônico. Nós não temos uma única identidade amazônica. Nós temos a identidade ribeirinha, a indígena, a cabocla. Nós temos a presença de povos descendentes de africanos, quilombolas, dentro do território amazônico. E como eu falei, o espelho retrovisor aumenta essas características. Então o jovem assume isso e produz sua própria identidade. A juventude da Amazônia é uma juventude extremamente complexa. É só vocês compararem o nosso modo de ser jovem aqui em Porto Velho com o modo de ser jovem de Manaus. Estamos falando de dois polos urbanos. Manaus, Porto Velho. Completamente diferente. O modo de ser, de viver, o modo de se expressar são diferentes. Ser jovem na Amazônia tem uma realidade específica que precisa ser vivenciada. Experimentei isso na minha pesquisa, na conclusão da especialização em juventude. Meu trabalho falava sobre a juventude da comunidade de Calama. Me surpreendi com as realidades que encontrei lá, principalmente porque o conflito entre gerações acontece em qualquer lugar, tanto aqui quanto lá. Mas eles tinham uma concepção sobre a relação com o rio, com a natureza, que eu não esperava encontrar em jovens, mesmo sendo de uma comunidade ribeirinha. Para vocês verem como existe essa diferença, divergência. Então, essa pluralidade do modo de ser jovem que a gente encontra. Então, avançando, o que é pensado como políticas públicas para a juventude? Como eu falei, nós temos uma tendência de pensar políticas para a juventude e nunca políticas com a juventude. E geralmente quando se fala em juventude a gente pensa em três coisas. Se tiver alguém aqui que seja da Secretaria de Juventude, da Coordenadoria de Juventude, me desculpe pela crítica direta. Mas geralmente se pensa praça, escola e show. Vocês podem analisar pelo Brasil inteiro que vocês vão encontrar basicamente essa mesma tendência em políticas públicas para a juventude. Cuidar da praça para que ele possa jogar, para que ele possa passear, para que possa jogar basquete, futebol, vôlei. Escola, e por escola inclua-se os cursos profissionalizantes que visam dar o primeiro emprego para o jovem, mas foca-se na formação
e não no acesso ao primeiro emprego. São poucas as políticas que existem para canalizar o jovem para o primeiro emprego. Que o poder público ajude o jovem a encontrar emprego, são poucas. E por último, o show. Quando se pensa em políticas públicas para a juventude, você já faz show disso, show daquilo. Mesmo quando é um show que valoriza a cultura local, que traga as bandas locais. Alguns anos atrás nós tivemos a competição de rap aqui em Porto Velho. Eu nunca pensei em ver isso em Porto Velho. E teve. Mas vocês veem esse mesmo padrão. Show, praça, escola. Escola, praça e show para a juventude. Claro que temos alguns avanços. Um deles aconteceu em 2013, que foi o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude representa uma preocupação maior. E quem aqui tem entre 15 e 29 anos e já leu ou conhece o que está escrito no Estatuto da Juventude? Pelo menos a mesa tinha que saber. Vocês sabiam que o jovem que tem uma renda que seja de classes baixas, que tenha a idade entre 15 e 29 anos, tem direito ao transporte gratuito de ônibus interestadual, viajar de um estado para o outro sem pagar nada? E que existe na previsão do Estatuto, inclusive, mas não viajei vários estados do Brasil e nunca encontrei isso efetivado ainda, porque lá diz que vai ser implementado. Mas o direito ao acesso ao jovem, não ao estudante, ao jovem, a bens culturais. Ou seja, a meia entrada no cinema, a meia entrada no museu, a meia entrada no show, por ser jovem, não por ser estudante. E existem várias outras. O incentivo ao primeiro emprego como obrigação do poder público, que possa fomentar a primeira experiência profissional do jovem, e muitas outras. Tudo isso no Estatuto da Juventude, que surgiu em 2013. 2013, gente, nós estamos falando de 6 anos atrás. É uma lei muito recente. Se tiver alguém aqui do direito que queira aprofundar a discussão sobre isso, ainda existe muita coisa do Estatuto da Juventude que a gente nem conhece nem é implementado ainda. E outra medida dos governos anteriores foram as Conferências Nacionais da Juventude e o próprio CONJUVE, o Conselho Nacional da Juventude, apontando para uma tendência a escutar mais a juventude para implementar as políticas públicas. As conferências aconteceram em vários estados e teve 3 conferências nacionais, que aconteceram em 2008, 2011 e 2015. Foram essas reuniões com vários representantes juvenis vindo de várias localidades do Brasil para discutir políticas públicas. Mas, infelizmente, por motivos obscuros, em 2016 esse processo foi interrompido. Fique no ar a situação. Porém, mesmo tendo essa abertura das conferências, ainda nos resta o que a juventude quer. E sentado no bar com o antigo coordenador, o antigo presidente do CONJUVE, que foi meu professor também na especialização em juventude da FAGE, e até porque verdadeiros conhecimentos, muitos surgem na academia, mas boa parte deles surgiu em banquetes e mesa de bar. Se a gente olhar a conversa da filosofia, sentado com ele, falava: nossa, a gente teve 3 conferências da juventude, e nenhuma delas apareceu o passe livre. Por que eu estou falando que nenhuma delas apareceu o passe livre? Porque essa foi a